Bom dia, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus reine em nossos corações. Amém. Ao Marcinho, como eu falei mais cedo só com ele, seja bem-vindo, meu irmão. Deus te use com graça. Queridos, nós estamos tendo a oportunidade de aprender e buscar ao Senhor. E é uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus. E nesse aspecto eu queria pensar com os irmãos a respeito de como que é bom, às vezes, como que é bom nós sermos recebidos na casa de outra pessoa e recebidos bem, né? Há um desafio da hospitalidade e nós, como tanto hóspede como hospedeiros, nós precisamos ter uma certa conduta, né? E quem viveu experiências ou tanto boas quanto ruins aí do aspecto de ser hospedado, de hospedar, sabe que não é fácil e é um desafio intrínseco à realidade de você receber e ser recebido. Não é à toa que o processo de hospitalidade foi profissionalizado, né? Porque exigências foram colocadas nesse aspecto e uma das coisas mais relevantes que a gente começa a esperar, o Adriano voltando de férias agora, é como que você é recebido no lugar, em um hotel, em uma pousada ou algo desse sentido. Ao mesmo tempo, a gente percebe que há uma crescente aí dos espaços disponíveis para você poder ser recebido, mas sem o hóspede, sem o hospedeiro, né? Como plataformas de aluguel de residências têm se tornado tão populares ao ponto de você ceder o espaço da sua casa e você vai e aluga aquela residência ou total ou um quarto e você passa então a perceber aí como aplicativos Airbnb, né? Que inicialmente e originalmente era a oportunidade de cama e café da manhã. Era a tradução do Airbnb, era bed and breakfast. Você recebia a cama e o café da manhã. E era isso, você tinha o hospedeiro lá com você. Você cedia um quarto, uma cama, um sofá-cama. Hoje tem gente, é interessante essas ideias, né? Tem gente que aluga casa na árvore, se você procurar na plataforma você vai achar. Barraca no quintal. Tem de tudo quanto é tipo de experiência, que essa é a grande sacada da plataforma. E eu estou fazendo propaganda de graça aqui, mas não tem problema, porque é útil para aquilo que eu queria trazer para os irmãos. Você pensar sobre o aspecto de você ser recebido, e você ser tão bem recebido, que você deixa de tornar-se hóspede para tornar-se habitante, morador, participante agora daquela comunidade, daquela realidade. Você, então, não é mais um convidado, mas é um habitante. Você passa a viver. E nesse aspecto, eu e você somos encorajados a fazermos parte da casa de Deus. Mas há um desafio natural a isso. O desafio que a gente recebe sobre o aspecto de fazermos parte da casa, de estarmos lá e habitarmos, vivermos e morarmos lá, há algumas condições. Porque para que eu e você possamos estar, habitar e na casa de outrem, né, e ficar lá, eu acredito que algumas condições foram estabelecidas ou possam ser estabelecidas para que isso aconteça. Olha que interessante, eu e você passarmos então de hóspedes convidados a habitantes. Davi, num momento especial da sua vida, exatamente quando ele traz a Arca da Aliança de Deus de volta para Jerusalém, ou para Jerusalém, cidade que ele havia conquistado, então, o desejo dele é que a casa de Deus estivesse aqui. Esse você pode ler hoje à tarde, depois do almoço de domingo, 2 Samuel capítulo 6, beleza? Então, 2 Samuel capítulo 6 você lê hoje à tarde. Mas eu queria dizer que da alegria de Davi ali expressa, ele redige alguns salmos. E um dos salmos que ele redige é o Salmo 15, que traz o aspecto do momento em que ele passa a trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, ali para o monte do Senhor. E eu queria ler com você o Salmo de número 15. Hoje eu escolhi a versão nova, a revista NVI, porque ela
traduz melhor o sentido desse texto. Salmo de número 15. Eu quero ler com os irmãos, peço que você acompanhe a leitura do texto sagrado, que diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando ao lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Davi, quando ele recebe a arca e percebe que ali é um movimento contrário, ele, em 2 Samuel 5, ele já morava ali naquele lugar. Então ele já era o primeiro habitante, e ele passa a receber a arca, e agora ele inverte a condição. Por mais que a gente pudesse imaginar, beleza, Davi está recebendo a arca, imagina-se que ele agora seria o hospedeiro que estaria recebendo a arca do Senhor, e no capítulo 6 de 2 Samuel você vai perceber Obed-Edom recebendo a arca ali, sendo abençoado por Deus quando eles recebem a arca. Davi, ele não se julga como aquele que está abrigando a arca, não, mas a partir do momento que ela chega, ele entende que não é ele agora quem está abrigando a arca, mas é Deus, na representação ali da presença dele quando da arca, que está abrigando todos os moradores de Jerusalém. E aí, nesse sentido, ele pensa: quem pode ficar aqui neste lugar? Quem teria a condição de habitar neste lugar? E então ser agora não mais um hóspede, um convidado, mas sim um habitante. Essas duas expressões que ele usa no sentido de viver ou morar, quem poderá morar e habitará no seu santo, em Jerusalém, ou no seu santo monte, no santuário, são expressões iguais para o mesmo lugar. Ele tá trazendo a ideia de fixar moradia, de alguém que ali está. Por mais que ele antes estivesse morando ali, ele percebe que a presença de Deus naquele lugar demandava que ele agora não era mais o dono ou o responsável por aquela terra, mas sim Deus era o responsável, e quem é que poderia ficar ali? Há uma sequência de respostas de condições específicas que precisam estar relacionadas a isso. E a gente pensa, quem é que pode conviver, habitar, coexistir com Deus? E como a nossa realidade precisa pensar nisso. O texto, ele nos traz dois grupos. Um conjunto de dois grupos, o versículo 2, o versículo 3 e o versículo 4 e o versículo 5, combinados aqui numa poesia hebraica, em que ele traz os aspectos positivos e os aspectos negativos, ou as ações positivas e as ações negativas em cada um desses paralelos. Eu queria destacar para os irmãos como que isso acontece. Versículo 2 e versículo 3 vai fazendo um paralelo, parte A, parte B e parte C dos textos, dizendo o seguinte: positivo, o que é íntegro em sua conduta. Negativo, não difamador. Positivo, que pratica o que é justo. Negativo, que não faz mal ao seu semelhante. Positivo, que fala a verdade de coração. Negativo, que não calunia. E ainda ele continua agora nos versículos 4 e no versículo 5. Versículo 4, positivo, rejeita o ímpio. Negativo, que não empresta com usura. Positivo, que honra os que temem ao Senhor. Negativo, que não aceita o suborno. E aqui tem um mais no versículo 4, que é que mantém a palavra, apesar de ele sofrer prejuízo pela manutenção da sua palavra. Olha que legal a maneira como Davi escreve e redige esse texto. E aí eu queria pensar com vocês a respeito dessas características. Quando ele fala no início, falando sobre ser íntegro em sua conduta, ele está dizendo que a pessoa, ela precisa ser piedosa, e não só sobre um aspecto único, mas sim como o ser humano inteiro, olhando todas as suas ações, todos os seus atos. Quando ele fala a respeito de, nas suas ações, da sua conduta, um homem piedoso, como não só o indivíduo, mas no sentido todo dele, que demanda ações justas,
a maneira certa de você agir, de responder, de relacionar-se. Ele requer uma linguagem adequada, que é fidedigna, que ele tem compromisso com a verdade, com aquilo que é certo. No versículo 3, aí ele está falando mais uma vez como que completasse a ideia da língua, que não usa a sua língua de forma errada. E como que nós temos que ter cuidado na maneira do nosso falar hoje? Que não comete dano ao seu vizinho, ao seu próximo, aquele que está mais perto de você. E nos nossos relacionamentos, precisamos estar atentos a como que eu posso agir e me relacionar com o outro. Na parte do versículo 3 ainda ele fala que não caçoa ou que não faz caso do seu irmão, do seu próximo, a ideia de lançar calúnia contra ele. E ele continua dizendo para manter a palavra empenhada, mesmo que na realidade você possa sofrer o prejuízo por causa disso. Essa é a última parte do versículo 4. E olha que interessante ele falando sobre a ideia de desprezar aqueles que devem ser desprezados, a ideia que é do ímpio. E se a gente lembra do que a gente tem estudado no Sermão do Monte, há 2 semanas atrás, a gente teve a oportunidade de falar sobre entregar as pérolas aos porcos, no aspecto daquilo que a mensagem do Evangelho ela é tão preciosa que aqueles que a têm rejeitado de forma veemente, inclusive blasfemando contra aquilo, não são dignos de serem insistentemente alvos da nossa pregação. É como se nós estivéssemos qualificando ou deixando de dar o valor devido àquilo que a palavra do Evangelho tem. A esses a gente precisa agir com veemência e entendendo que eles não devem ser insistentemente alvos da nossa pregação por causa da reação específica que eles fazem. Eu entendo que isso é um desafio, porque a gente fala assim, pera pastor, a gente não tem que pregar para todo mundo? Tem, mas existem de verdade as situações em que a palavra do Evangelho ela precisa ser valorizada em detrimento àqueles que a rejeitam e a maneira como ela é rejeitada. Eu não estou dizendo que nós não devemos orar por essas pessoas e clamar que Deus as quebrante, que Ele transforme o coração delas, mas eu, como ator da pregação e da ministração do Evangelho, nós precisamos estar atentos a isso e o fazermos com zelo e com diligência. Em contrapartida, nós devemos honrar aqueles que temem ao Senhor. Honrar aqueles que temem ao Senhor. E olha como que isso é expresso, e na sequência dessas características, Davi traz o aspecto de não emprestar o dinheiro visando o lucro. O judeu ele não era permitido emprestar para o seu par, para outro judeu, com lucro, mas era permitido que ele emprestasse para o estrangeiro e aí com lucro. E a ideia aqui, ele fala o seguinte, que você não faça no aspecto de visando o lucro, e aí com um desejo de usura, né? De ganhar em cima do outro, além daquilo que é permitido, daquilo que é possível. Aqui ele está falando de como que nós podemos nos importar com o nosso próximo, com aquele que é parte da nossa realidade. E quando eu percebo aqui que nós devemos honrar aqueles que temem ao Senhor, e aqui como comunidade de fé, nós precisamos juntos nos abraçar e cuidar uns dos outros. E, inclusive, não receber suborno para poder tirar a questão da justiça do necessitado, daquele que é fiel, daquele que não fez nada. A ideia do suborno aqui era para dizer que aquele que não tinha feito nada de errado, ele recebeu o dinheiro para poder, então, usar e levantar falso testemunho contra ele e dizer que alguma coisa tinha acontecido. Mas, no aspecto geral, aqui, essa lista aqui, ela não tem o objetivo de ser uma lista estanque, de dizer que essas aqui são características únicas e exclusivas e que quando você, então, atingir esses preceitos ou esses comportamentos, pronto, eu estou habilitado e apto para poder morar na casa de Deus. Ou, então, fazer parte do rol dos adoradores que podem habitar ou participar da celebração ao Senhor. O objetivo aqui, e como nós vemos todo o aspecto legal que foi apresentado no Antigo Testamento, e aqui ele traz a ideia da segunda tábua, ou como a gente fala, os mandamentos que são relacionados ao próximo, que foi apresentado a Moisés, e que nos é tão precioso também, a ideia é de mostrar
que há princípios estabelecidos aqui. Mas, da mesma forma como nós percebemos que o aspecto legal, ele tornou-se legalista, ao ponto de observar-se checklists, né? Eu fico imaginando, talvez, a realidade de, vamos ver se você pode entrar na casa do Senhor. Primeiro passo, você é íntegro em sua conduta, pratica o que é justo, não difamador. E vai passando toda a lista. Ótimo, você é agora habilitado. Olha, volte ano que vem, porque você não cumpriu o requisito número 4, você tem falado mal do seu vizinho. Ou lembra, aquilo que você fez prejudicou o seu irmão. Então, que você se esmere, no ano que vem você volte e trabalhe no aspecto de você ganhar o direito de participar do rol dos adoradores. Aqui, a gente ainda percebe esse aspecto pontual daquilo que você faz e como que você demonstra as suas ações. E como que é valioso, e o texto ele vem bastante adequado para o contexto que nós estamos como igreja vivendo, no aspecto de estar estudando o Sermão do Monte, que traz do nosso coração agora a principal realidade quanto ao que nós precisamos estar vivendo, sentindo e nos relacionando diante de Deus, para que possamos enxergar a minha condição diante do Senhor e ver, puxa vida, eu posso até estar atendendo 100% das listas que ali estão postas, mas se o meu coração, se o meu interior, se as minhas motivações, elas não estão adequadas ao sentido e ao espírito do mandamento que nos foi posto, eu ainda preciso de transformação. E entendeu? Eu tenho certeza que eu e você sempre teremos necessidade de transformação. Nós nunca seremos alcançados a realidade plena de perfeição e justiça aqui, enquanto seres humanos, até o momento em que formos glorificados em Cristo Jesus. E com Ele voltarmos e estarmos morando no céu. Mas o nosso coração precisa ser sondado. Por que cada culto, cada momento, cada realidade que nós nos reunimos aqui, nós temos um momento de confissão, de olhar para o íntimo do nosso coração e nos apresentarmos diante de Deus como nós somos, Pai, somos pecadores. Se não for as misericórdias, a graça e o poder de Cristo Jesus na nossa vida, nós somos inaptos a nos apresentarmos diante do Senhor em adoração. Eu, pela minha própria natureza, pela minha própria capacidade, eu não posso fazê-lo. E o pastor Adriano lembrou bastante bem a respeito de João 4, quando Jesus está falando com a mulher samaritana. E olha que singular, nós temos aqui Davi trazendo o aspecto da habitação de Deus em um lugar específico a partir da presença da Arca da Aliança, representação clara de Deus ali naquele lugar, como presença de Deus naquele lugar. E o próprio texto de 2 Samuel traz a ideia disso, quando a arca, então, habitando ali agora na casa de Obed-Edom, houve uma bênção singular naquela família. Agora, Jesus conversando com aquela mulher diz, não mais em Jerusalém, não mais no monte, mas ele tira de um lugar para uma condição, ele tira de um espaço físico para a realidade do meu coração, ele deixa de ser o espaço para ser em espírito e verdade. Olhando mais uma vez, não pela forma, mas como eu me apresento diante de Deus. Como o meu coração está na presença do Senhor. Como que a minha realidade percebe Deus no meu coração. E aí agora, o aspecto de habitar, ele sai do exterior e olha para dentro do meu coração. Nós precisamos lembrar então tudo aquilo que nós temos estudado nesses últimos dias a partir do Sermão do Monte, e que como eu e você temos sido encorajados a uma busca do Senhor pelo aquilo que nós temos sentido, percebido dentro do íntimo do nosso ser, como as nossas lutas precisam ser travadas em um campo de oração e insistentemente clamarmos ao Senhor para que possamos ser capacitados para o adorar verdadeiramente. Olha, meu irmão, a gente chega aqui num desejo singular do Rei. Quem que pode estar na tua casa? Quem pode habitar neste lugar?
Quem é que pode estar na presença do Senhor o tempo todo? Esse era o grande desejo dele. Aqui a gente tem uma resposta. Ele diz quem que pode. Então, no final, depois de ter visto essa lista e a gente compreendido que hoje, a partir da palavra do Senhor Jesus, nós precisamos olhar para o nosso coração, a gente percebe que aquele que foi transformado pela graça do Cordeiro e que tem o Senhor como seu Deus, esse ele pode habitar na casa do Senhor. Aquele que morreu para o mundo, mas nasceu em Cristo Jesus, esse pode habitar na casa do Senhor. Esse pode estar escrito no rol dos verdadeiros adoradores. Aquele que luta contra o pecado, que ainda habita e vive em nós, mas nós não somos então dominados por ele. Esse pode então glorificar ao Senhor. Então nós sabemos que a nossa morada, habitação, não é verdadeiramente neste mundo. E as coisas desse mundo não nos são tão preciosas quanto a promessa do reino dos céus. Nós não somos habitantes desse lugar, mas nós temos uma morada, e a morada que nos é preparada, é a morada com Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa esperança. Meu irmão, a gente pensar no céu. Olha a realidade de Davi. Quando que ele recebe a Arca da Aliança, eu fico imaginando como se ali naquele momento, diante da realidade completa que ele tinha, de tudo aquilo que ainda viria a se descortinar, e eu e você somos privilegiados por termos conhecimento de tudo isso que aconteceu. Davi não sabia da cruz como ela aconteceu. Davi não sabia do nascimento virginal como ele aconteceu. Havia promessas e expectativas de algo que pudesse acontecer, mas ele não sabia o detalhe de como isso seria feito. Davi não sabia dos apóstolos que pregariam, fazendo com que o evangelho fosse alcançado. Davi não sabia de mim, de você, que estaríamos aqui hoje. Mas ele tinha consciência de que a Arca da Aliança, naquele lugar, representava a presença de Deus. E eu e você entendemos que a morte de Cristo Jesus quebra com as barreiras. E hoje, quando nós nos chegamos a este lugar, sabemos que Cristo Jesus, que Deus está neste lugar. Assim como na sua casa, e você tem glorificado ao Senhor a partir das transmissões que têm sido realizadas. Que não mais nenhum lugar, mas a maneira como nós nos achegamos ao Senhor. E então, nós desejarmos o céu. Porque nós temos a expectativa de que agora ali, em um relacionamento perfeito, completo, pleno, singular, há moradas celestiais sendo preparadas para nós. Deus, Ele é quem tem preparado tudo isso. E nós almejamos esse dia, assim como nós glorificamos a Deus pelo que Ele realizou, e daqui a pouco nós vamos celebrar a memória do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ao mesmo tempo que nós lembramos daquilo que foi realizado, a Santa Ceia ela nos aponta para aquilo que ainda será concluído. Eu e você, iremos habitar com Ele eternamente no céu. E aqueles, então, que compreendem essa realidade daquilo que nós precisamos viver, são os inabaláveis. Eles permanecem para sempre na habitação com o Senhor. Não mais restrito a um lugar. Não mais restrito a um lugar. Mas que eu e você possamos sempre perguntar: Senhor, quem pode permanecer? Quem pode morar? Quem pode ser o adorador sempre em tua presença? Eu quero, como estes, ser inabaláveis. O inabalável é aquele que não é retirado da presença do Senhor. Como diz no final do texto, são inabaláveis. Aqueles que assim procedem nunca serão retirados. Eles deixaram do aspecto do hóspede, aquele que ficava lá de vez em quando, passou a tornar-se um morador permanente, um habitante daquele lugar, e ele não vai ser despejado. Ele é um inabalável. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra, em nome de Jesus. Vamos orar? A Ti, Senhor, toda honra, toda glória, louvor e adoração. Pai, olha aí o som dos nossos corações. Deus, queremos estar sempre em Tua presença, sempre próximos ao Senhor, habitando e entendendo que a morada que o Senhor tem preparado para nós no céu. Deus, sabendo que nós somos a habitação do Senhor em nossos corações, em nome de Jesus.
que possamos estar inabaláveis, vivendo a Tua palavra em fidelidade, Deus, lutando contra o pecado, Pai, em nome de Jesus, e reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus. A Ti toda a honra e toda a glória, oramos em nome de Jesus. Amém.